Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que os heróis não conhecidos da DC, personagens B, C, D, Z, que o James Gunn queira introduzir, eles podem tirar o espaço dos principais heróis da editora? Vamos discutir sobre isso aqui, vamos discutir até quando é bom apostar em personagens desconhecidos. Até quando vai esse limite? Eu acho que a gente já deve ter falado sobre isso no passado, mas vamos discutir dessa vez, se aprofundar mais sobre os personagens principais, que vão estar sendo adicionados aqui logo no começo, e até quando, até onde vai bater no teto de personagens secundários, quer dizer, personagens desconhecidos que você precisa introduzir para virar um fenômeno. O James Gunn tem a missão aí, junto com o DC Studios, de liberar todo o potencial da DC nos cinemas, séries, animações e games, beleza? Todos os dias aqui tem 2 vídeos, um eu posto às 6 da manhã e um entre às 7 às 8 da noite, beleza? Você tá chegando agora no canal, se inscreveu agora, a gente fala muito sobre a DC por aqui, a gente só fala sobre a DC. Vamos lá, o quão pode ser prejudicial você trabalhar um Creature Commandos, um Authority, talvez no futuro aí um Terrifics, um Wildcats, você fazer, sei lá, personagens assim que ninguém se importa tanto se tornarem grandes personagens. Eu acredito que isso não é prejudicial. Agora, tem um grande ponto. Qual é o foco do DCU? A gente não sabe qual que é o foco, da onde eles vão chegar no primeiro capítulo. A gente não faz a menor ideia. Mas existem evidências claras, evidências e provas, né, de que os heróis principais estão sim sendo introduzidos muito mais do que os heróis secundários. Por exemplo, heróis secundários você tem, o Creature Commandos, você tem o Authority. Eu falei que o Gladiador Dourado não era um personagem A, a galera discordou falando que ele é sim. Eu continuo achando que ele não é um personagem A, ele é um personagem B da DC. Pode ser que pros americanos ele seja, tá ligado? Que é aquilo que eu falo pra vocês. Lá todo mundo tem acesso muito fácil a todos os materiais de quadrinho, aqui não tem. Tem que esperar chegar, lança primeiro lá, depois chega aqui. Esses personagens que foram adicionados, tipo o Creature Commandos e o Authority, são personagens desconhecidos. O que seriam personagens desconhecidos? Personagens desconhecidos para os olhos do grande público e para os olhos da comunidade nerd também. Os fãs de quadrinhos sabem que é o Authority. Alguns também sabem quem é o Creature Commandos. Mas os fãs da comunidade nerd, né, desse universo nerd aí da internet, não sabem quem são esses personagens. Eles vão ser apresentados dessa vez. E esses são os tipos de personagem que o James Gunn adora fazer e trazer pro estrelato. Ele acabou de fazer isso com o Pacificador. O Pacificador tem a maior série Max Originals da história, o maior lançamento, o maior sucesso, enfim. E vai voltar aqui no DCU, né? Ele transformou um vigilante num dos personagens mais legais de todos. E aonde que seria o teto dessas explorações de personagens desconhecidos? Eu acredito que você, a partir do momento que você consegue criar uma Liga da Justiça de sucesso, você consegue criar uma Liga da Justiça Internacional. Porque lembrando, a Liga da Justiça Internacional não é uma Liga da Justiça tosca, né? Ela tem um ar mais cômico, mas ela é uma excelente Liga da Justiça. Excelente, velho. Essa Liga da Justiça é bem provável que ela aconteça no futuro, tem até algumas evidências e tal. Se você já leu ela nos quadrinhos, você sabe o quão boa ela é. E você vai ficar empolgado se ela vier pra live action, que eu sei, assim como eu. Então, tipo, não é uma Liga da Justiça qualquer, certo? É uma outra Liga da Justiça. Se você faz os personagens principais, os secundários vão ganhar mais espaço. E aí os secundários vão abrir espaço pros próprios secundários, que nem eu falei. Se um filme do Authority faz sucesso, dá uma brecha do tipo assim, talvez a gente possa fazer um Wildcats. Talvez a gente possa fazer um The Terrifics agora. Talvez a gente possa fazer outros personagens, né? Porque é um filme de uma equipe que é desconhecida, vai poder virar conhecida caso ela faça um sucesso de bilheteria. Esses personagens da DC, todos eles que o James Gunn vai introduzir, todos vai ter seu valor, porque é um universo conectado, interconectado, de 10 anos, enfim, e aqui é diferente do que vocês viram no MCU, por exemplo, né? Que era só tipo filmes. Agora tem outras coisas, série e tal, mas antes era só filme, né? Quando chegou até o ápice era só filmes, então era filme. Aqui não, você vai ter animação pequena, você vai ter animação indo pro cinema, você vai ter série, live action, você vai ter filme, então você vai ter games, por exemplo. Tudo isso um dia vai se ligar lá na frente, vai ter uma saga que vai estar todo mundo, vocês não tenham dúvida. E aí, qual que é o lance? Esses personagens tipo o Creature Commands voltam em live action, Authority, tipo um personagem que já vai ter engenheiro aí no Superman Legacy. Esses personagens desconhecidos, eles são necessários também, porque a editora DC Comics não é só Batman e Superman, né? Por mais que... é muito louco isso, né? Porque a DC, eu sempre achei que a concorrente da DC sempre soube se vender mais do que a DC. Não à toa os números mostram isso. Para os fãs falar assim, tipo, a minha editora vende mais que a sua. Tipo, foda-se, tá ligado? Isso é super irrelevante você falar isso. É a mesma coisa que você falar assim, meu filme fez mais bilheteria que o seu. Qual a relevância disso, tá ligado? Você pega o que mais importa pra mim é a qualidade das paradas. Tipo,
quais são os melhores clássicos, quem são os maiores heróis, quem são os heróis mais interessantes. Na minha opinião é assim, por isso que eu sempre gostei da DC. Mas a DC, por muitos anos, ela ficou muito no Batman e Superman, Batman e Superman, Batman e Superman. A Diana, ela cresceu muito com os anos, né? Eu sempre falei aqui, desde os anos 40, quando ela era uma simples secretária da Sociedade da Justiça, simples secretária, que era o jeito tosco que viam ela naquela época, ela virou maior do que esses personagens da sociedade e se tornou gigantesca. Mas até hoje, ele se trata muito mais o Batman como o seu grande protagonista do que o Superman por motivos de venda, né? Então eles vão pelos números e tal. É uma empresa, não podemos esquecer disso. Só que no DCU, tudo é diferente, porque é uma grande mídia. Então, por exemplo, se você faz um filme de sucesso, sei lá, do Wildcats, você já abre um portal aí pra várias outras produções desse tipo. A série do Gladiador Dourado pode ser o Besouro Azul, né? Mas o lance aqui do James Gunn é achar uma linha tênue entre você praticamente colocar sempre os seus protagonistas como seus maiores heróis e, ao mesmo tempo, conseguir trazer personagens desconhecidos pra ajudar os protagonistas, pra fazer uma base. Por exemplo, Superman Legacy, você vai ter o Superman, aí você tem o Guy Gardner, personagem A, Mulher Gavião, personagem A. O Senhor Incrível pode ser um personagem A? Pode. E o Metamorfo também. Ainda assim, são personagens desconhecidos aos olhos do público. O grande público, provavelmente, eles vão falar, talvez eu sei quem é a Mulher Gavião. Lanterna Verde eu sei quem é. Embora talvez o Hal Jordan seja mais famoso, o Jon Stewart, por causa da animação, mas tem o Guy Gardner. Então, olha só. Eles estão introduzindo personagens conhecidos como a Engenheira, mas é um filme do Superman, é um filme do Superman com a Lois Lane, tem ali o Guy Gardner e tal. Logo no início você vai ver o Guy, o Hal, o John, vocês vão ver esses personagens muito presentes no DCU. Então eles já estão introduzindo os 3 Lanternas Verdes aí, talvez mais populares, digamos assim, logo no começo do DCU, porque ele sabe, né, o James Gunn, o DC Studios, que esses personagens eles precisam ter uma forte construção desde o início. Então, tipo, tem a série das Amazonas, por quê? Você precisa construir o mundo dela, você precisa mostrar que o mundo dela é foda. Então você vai ter o filme do Superman, o filme da Supergirl. Já tem um núcleo kryptoniano muito forte. The Brave and the Bold e a série do Asilo Arkham. Já é outro núcleo muito forte. Você tem as Amazonas aqui e provavelmente você vai ter um filme da Mulher Maravilha. Pra você enriquecer esses mundos. O qual pode ser o teto dos heróis, tipo, desconhecidos? Eu acho que você tem que mesclar muito bem a maioria das produções com personagens principais, os mais famosos, e a minoria, os personagens mais desconhecidos. Por exemplo, 80% e 20%, sabe? 20% de personagens desconhecidos, 80% de personagens mais conhecidos. Por exemplo, os Titãs. Os Titãs, eles têm que ter mais vez, tipo, tem que estar na frente da fila do Wildcats, do próprio Wall Torch, tá ligado? Mas são personagens aí que eles têm o seu apelo também, né? Então, quando você pega esses personagens desconhecidos que o James Gunn vai trazer, você tem que pensar o seguinte: esses personagens, eles vão agregar sim ao DCU, porque eles têm o potencial de expandir a DC. Eles não são só personagens que eles são desconhecidos e ninguém vai se importar. Se for bom, todo mundo vai se importar, que é o que o James Gunn faz. Então, é importante você trazer, por exemplo, o Creature Commands, o Wall Torch, os personagens assim que ninguém se importa, digamos assim, pro estrelato. Se você conseguir fazer sucesso, então você tá liberando mais pra DC Comics. Pra editora isso é muito bom, pra marca DC isso é muito bom e pro DC Studios isso é muito bom. Esses personagens tipo o Wall Torch. O Wall Torch tem um enorme potencial. Você pega o Wall Torch e consegue fazer um grupo de super-heróis muito interessante nos cinemas e live action. Depois que você faz isso, você pode trazer outras equipes. E aí você trabalha a construção da Liga da Justiça, herói por herói. Alguns personagens da DC não precisam ter filmes solos. Já falei isso aqui, muita gente vem batendo na tecla. Não, porque fulano tem que ter filme, fulano tem que ter filme. Vocês têm que pensar que são 10 anos. Quantas produções vão ter em 10 anos? Quantos filmes vão ter por ano? O primeiro ano vai ter só um filme. Então, será que dá pra fazer um filme da Mulher Gavião? Será que dá pra fazer um filme dos Lanternas Verdes sem necessidade? Porque vai ter uma série, por exemplo. A série é pra você construir 2 Lanternas Verdes. Pra você não precisar fazer isso em 3, 4 filmes. Você faz em uma série, em 2 temporadas, velho. Você vai ter, sei lá, uns 20 episódios, umas 20 horas com os 2. Tá ligado? Que é muito interessante. Porque a série tem esse poder, né? De você ter mais episódios, mais horas, mais durações e trazer um Hal Jordan e um Jon Stewart muito melhores construídos do que em filme. Filme, você pode fazer o Batman ali, o The Brave and the Bold, opa, beleza. Aí você pega e faz o Asilo Arkham. Então você tá trazendo aí a construção do Batman com o Damian. Depois que você tem aí o Superman Legacy, que é o primeiro carro-chefe, o segundo vai ser o The Brave and the Bold, porque o Superman vem antes. Aí você traz aí o filme da Supergirl. A Supergirl vem no embalo do Superman Legacy. Ela vai aparecer nesse filme. E é legal você mesclar os personagens
super conhecidos com os personagens menos conhecidos. O DCU precisa disso, o James Gunn sabe disso, tá ligado? E ele tem vários personagens desconhecidos que ele vai trazer, vários, vocês podem esperar vários e vários. Tudo isso que vocês estão vendo que foi anunciado e as coisas que o James Gunn fala no Twitter, no Threads, de personagens que ninguém conhece, enfim, esses personagens que ninguém conhece, eles vão estar em monte aqui no DCU, eles vão estar em grande escala, porém, os personagens famosos vão roubar mais a cena. Por quê? Porque eles vão ser mais, eles vão ser a maioria. Então você vai ver o Arqueiro Verde, a Canário Negro, os Titãs, o Batman, os Robins. Você vai ver todo mundo, você vai ver literalmente todo mundo que tem que aparecer. O James Gunn adora o Exterminador, por exemplo. Então, tipo, esses personagens assim, famosos, que os fãs amam, eles vão estar aqui, certo? E isso precisa ser bem construído. E os personagens desconhecidos é pra você expandir, escancarar a janela da DC e despertar tudo que a DC pode criar em potencial aí de conteúdo, séries, filmes, animações e games. Deixa nos comentários sua opinião, o que você pensa disso? Você concorda com a minha análise de ser 80% personagens principais, os mais famosos, os mais, tipo, urgentes, né? A demanda mais óbvia, e 20% personagens desconhecidos, nível James Gunn. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.